primeira Copa do Mundo masculina de futebol foi em 1930. A feminina, só 61 anos depois, em 1991. A diferença de tratamento persiste até hoje. E para os especialistas, a solução é a mesma de quase todos os problemas do país: educação. Voleibol é praticado, handebol é praticado, basquetebol é praticado nas escolas e o futebol não é praticado. Então, realmente, isso é questionável. O porquê que isso não é praticado. Então, a gente tem que realmente questionar esse preconceito. E eu sei que o esporte promoveu na minha família, na minha vida e de tantos outros jovens no Brasil. Então, a gente tem que discutir não só a estrutura do futebol, a excelência do futebol, mas a gente tem que discutir o esporte, o futebol, como fator de inclusão, como a base, o futuro. Não adianta a gente pensar só na vitrine se a gente também não discute aqui embaixo, porque a gente não vai poder ter uma vitrine, né, uma excelência, se a gente não estrutura e se a gente não dá oportunidade e se a gente não se planeja aqui embaixo. Um dos motivos que o futebol feminino não vai para frente é porque realmente a CBF, que é a responsável por isso, ela nunca se interessou, porque até hoje o futebol feminino não dá lucro, não dá dinheiro. E onde não dá dinheiro, eles não podem roubar, não podem se enriquecer ilicitamente. Então, infelizmente, eles não apoiam como tem que fazer. Precisamos, evidentemente, de uma série de ações que não cabem só ao órgão que é a CBF resolvê-los. A figura do esporte da mulher no futebol cabe primeiro pelas escolas. Eu vivi no Japão 2 anos e lá havia o futebol misto de crianças de 7, 10, 15, 14 anos. Meninos e meninas jogando futebol junto na formação. Primeiro, porque está claro que no desenvolvimento neuromuscular as crianças têm mais ou menos a mesma qualidade até a adolescência. E meninas e meninos podem perfeitamente compartilhar desse tipo de jogo. Seria a primeira introdução que eu faria para a metodologia do futebol, o esporte misto. Eu falo isso como médico do esporte. Então, esse é o ponto que nós temos que bater. É começar a quebrar o preconceito lá na primeira infância, nos clubes sociais, nos clubes públicos. E aí sim nós teremos uma geração vendo o futebol feminino por outra ótica, de uma maneira que ele possa ser absorvido sem o preconceito que arrasta as mulheres desde a sua origem. Queria propor, senador Romário, é que as escolas particulares, muitas delas convênios com o governo federal, incentivos que o governo dá, tanto no ensino médio como na graduação, nós obrigássemos a ter equipes, futebol feminino, basquete, para o feminino. Na faculdade a pessoa está estudando, está se formando, mas está praticando um esporte. Para que depois que ela pare de estudar, de jogar ou de praticar o esporte, ela tenha uma profissão. A gente linkava uma coisa a outra. O Ministério do Esporte já está caminhando no sentido do esporte na escola. Nós já temos um programa chamado Atleta na Escola, que é em parceria com o Ministério da Educação. Então, nós vemos nesse viés, nós temos esse olhar que nós temos que construir a base de qualquer esporte, principalmente do futebol feminino, se você não começar na escola. Porque o atleta começa ou na escola ou no clube. Então, e essa ligação da escola com o clube é fundamental para você formar a base, para você poder... Senão você não vai ter menina no sub-17 se você não fizer o sub-15, você não vai ter no sub-20 se você não fizer o sub-17, e assim por diante. Então, para você ter uma ideia, no programa Atleta na Escola, 42% dos beneficiados são meninas. A nível de Ministério do Esporte, que alguns de vocês aqui são do Ministério dos Esportes, eu acho um absurdo o nosso país realizar uma Olimpíada e não incluir o futsal na Olimpíada, que é o jogo que se tem em toda a esquina, em todo o bairro no Brasil. E eu acho que o país que tem a discricionalidade de escolher alguns esportes para colocar na Olimpíada não podia deixar a oportunidade de colocar o futsal, o famoso futebol de salão, nessa Olimpíada, até para demonstrar que o nosso país valoriza a cultura local, que é exatamente essa prática tão difundida, tanto pelos homens como pelas mulheres, em nosso país. O Brasil já tem ou não tem liga profissional de futebol feminina? Não tem.
Então, moramos num país. Vai ter? Terá. Porque vivemos num país onde o presidente é mulher, onde o capitão de delegacia de polícia em Alemão, onde estive na sexta-feira, é mulher, onde não há liga de futebol feminina que funciona profissionalmente. É um pouco estranho. O presidente do país é mulher. O que transformou o futebol feminino no meu país? 3 coisas. Primeiro, organização. Em 1992, o nosso Football Association, o CBF do Reino Unido, da Inglaterra, para ser correta, pegou o futebol feminino. Naquela época, houve 80 times femininas. Hoje, há mais que 5.000. Ou seja, organização é essencial. Sem isso, nada funciona. Segunda coisa, participação. Participação de pessoas. Você tem mais que 5.000 times agora. Participação dos espectadores. Mais que 45.000 torcedores que foram ver a Inglaterra contra a Alemanha. Grande jogo. E, por exemplo, na nossa Copa, a nossa FA Cup, uma audiência na televisão de mais que 1 milhão de pessoas. E o terceiro elemento essencial é dinheiro. Patrocínio. Não dinheiro público. Os patrocinadores. Cito, neste contexto, as Paralimpíadas, a experiência das Paralimpíadas. Os Paralimpíadas de Londres 2012, os patrocinadores que investiram em apoiar esses jogos, mais que duplicaram o valor de suas próprias marcas, só por causa do fato que eles patrocinaram as Paralimpíadas de 2012. Onde há participação, onde há audiência, vem patrocinadores. Isso é essencial. Sem isso, você não consegue transformar uma coisa. Liga de futebol, a gente tenta desde 1999 fazer. A gente nunca conseguiu. Então, assim, eu espero que dessa vez aconteça. Porque já foram tantas tentativas, tantos projetos, que nunca deu em absolutamente nada. Entram pessoas, saem pessoas, e a história sempre é a mesma. Não tem recurso, os clubes profissionais não querem porque não dão retorno, porque não tem retorno certo, rápido, porque não tem venda de jogadoras. Patrocinadores não querem porque as meninas não se vestem adequadamente, isso é uma coisa que tem que ser dita. Eu fui procurar uma profissional de marketing, levei para ela a foto da seleção brasileira. Ela olhou para mim e falou assim: André, esquece. Como é que você vai vender shampoo se elas raspam o cabelo? Como é que você vai vender roupa íntima se elas usam cueca? Esquece. Eu penso que quando a gente fala de patrocínio, a gente tem que cuidar para a gente não reforçar preconceitos. Então, por exemplo, eu acho que há muitas outras características das mulheres que a gente pode reforçar além da sua aparência física. Então, por exemplo, a gente pode falar das mulheres que têm garra, que têm persistência, são as lutadoras, que têm força, que têm determinação. Eu penso que esses pontos a gente pode explorar de uma outra maneira. Então, a gente pode conseguir patrocínios buscando não só esses, mas outras características, sem que a gente reforce os preconceitos que isolaram a mulher dos esportes e do futebol. Você vai ver no próximo bloco. Nova lei favorece o futebol feminino. É mais um motivo para ter preconceito e as meninas talvez serem tratadas como um peso, como uma obrigação e não como mérito.